Barros, ela é mãe, ela é missionária, ela é profissional, ela é amiga, ela é filha e, acima de tudo, uma filha muito amada por Deus. E ser mãe é a maior missão de uma mulher. Ser mãe é aprender a conviver com um sentimento mais louco, né? Do amor e da dor. Porque você tem que aprender a conviver com o amor mais intenso e também com as preocupações mais intensas. Porque eu digo sempre que a mente de uma mãe ela é muito fértil, né? A fertilidade da mente de uma mãe é sensacional, porque a gente consegue pensar nas coisas mais improváveis. A gente consegue se preocupar com coisas que talvez sejam até inéditas ou não muito comuns. Mas naturalmente a mãe ela tem essa tendência, esses pensamentos de superproteção. E a gente precisa aprender a lidar com o desprendimento, muitas vezes, daquilo que saiu de dentro de você. Ser pai é lindo, ser mãe é lindo também, mas sai do nosso ventre, sai de dentro de você. Então, naturalmente, você acha que é seu. A gente chama de meu. Mas eles crescem e eles querem viver a história deles com a mãe só participando, mesmo amando. E a gente começa a ter que aprender a dividir, porque enquanto é bebê, está nos seus braços. Você, mesmo assim, não está totalmente sob o seu controle. Mas você sente uma proteção, é como se tudo dependesse de você, mãe. Mas quando cresce, você divide com namoradinho, você divide com os amigos, você divide com o mundo no geral. E muitas vezes você não divide, você entrega para a eternidade. E é uma realidade, porque para nós mães, os nossos filhos não é para sofrer, os nossos filhos não é para se preocupar, os nossos filhos não é para viver as circunstâncias que naturalmente a vida tem. Até um certo tempo a mãe acaba pensando que involuntariamente a gente esquece que a naturalidade das coisas não vai deixar os nossos filhos livres de viver tudo que uma vida tem. Mas por um certo tempo a gente tem um desejo tão grande que isso aconteça que a gente acaba acreditando. E os dias vão passando e os nossos filhos vão crescendo e a gente vai entendendo que eles são vulneráveis a viver tudo que a vida tem para oferecer. Das alegrias às tristezas. E na prática é muito difícil viver isso. Porque o instinto de proteção de uma mãe ele é tão grande, que muitas vezes a mãe acha que vai ter poder sobre tudo. E na verdade nós temos poder sobre muito pouco. Muito pouco. É uma agenda organizada por Jesus, porque eu não consigo explicar. Eu digo que Jesus é o cara mais organizado que eu já conheci, que ele consegue deixar a minha agenda organizadinha. Não é fácil, porque dentro disso a gente precisa colocar uma escala de prioridades. Sem sombra de dúvida, Beatriz vem à frente. Eu preciso que Beatriz hoje, que é aquilo que está comigo fisicamente, se encaixa em tudo a história. Lucas hoje, como está dentro de mim, hoje a presença dele é dentro de mim, então obrigatoriamente eu carrego para todos os lugares, porque hoje eu gero Lucas no meu coração, todos os dias, o tempo inteiro. Mas Beatriz, como ainda, graças a Deus, louvado seja Deus, fisicamente está aqui comigo, ela precisa se encaixar em todos os meus compromissos, porque quando mãe, muitas vezes a gente diz, a gente não deixa de viver por ninguém, primeiro a gente, mas na prática não é assim. É primeiro os filhos, a gente sabe disso. Vixe, a maior alegria é me dar a oportunidade de ser mãe deles dois. Porque, assim, é um privilégio muito grande. Muito grande. Eu olho para eles, assim, e digo assim, meu Deus, é uma missão tão grande, tão linda, tão preciosa. E eles são tão preciosos que eu digo, como pode, assim, Deus me dar essa honra? Então, assim, a maior alegria é eles terem me escolhido para ser a mãe deles. O momento mais emocionante foi quando eu cheguei na maternidade com Beatriz, que o sonho de Lucas era ter uma irmã ou um irmão. E o primeiro encontro deles dois é algo que muito... Até hoje, quando eu olho uma foto, eu lembro do quanto foi lindo a satisfação, a alegria e o amor de Lucas por pegar a irmã dele nos braços. E assim, muito me emocionava toda vez que eles se comunicavam, que eles falavam sempre assim. Eles passaram muito tempo sem falar o nome. Lucas, Beatriz, eles aprenderam primeiro a se chamar de irmãos. Então eles chamavam irmão, irmã. E sempre que eu via essa forma que eles tinham de se comunicar, eu me emocionava muito. E isso é uma das coisas que mais me emocionam até hoje. São essas lembranças boas.
Nossa, são tantas coisas. Na missão de ser mãe, a gente aprende tudo, eu digo. Tudo. Do liderar ao amar, a gente aprende tudo. E falando sobre esse processo do amor vencedor, isso é uma confirmação de tudo que eu acreditei na minha vida, de tudo que eu acredito na minha vida, toda uma vida. Eu sempre acreditei que o amor fosse capaz de vencer qualquer dor. Claro que eu nunca poderia imaginar que eu fosse viver uma dor tão grande quanto a dor que eu vivo. E antes de viver, eu nunca achei que existia uma forma de lidar com essa dor. Mas Deus é muito generoso, né? E Ele, na prática, me mostrou que é possível sim, que Ele é poderoso para fazer a gente viver as maiores dores das nossas vidas, mas com Ele vencer, porque o amor é Deus, né? Então quando a gente fala que o amor vencedor, é Deus quem venceu essa dor, quem vence todos os dias. Então, assim, as lições são muitas. Seria uma lista imensa para citar aqui. As lições são muitas de poder vivenciar. Foi primordial, foi essencial, foi fundamental, foi o tudo. Porque caminho olhando para o alto, para baixo, é muito difícil agora. Então é sempre para o alto. E é Deus quem me ensina. É Deus quem me ensina a caminhar assim. Então, Ele foi fundamental. Ele é fundamental. Com Deus, a certeza de que os nossos filhos são gerados primeiro no ventre. E depois que a gente entrega para a eternidade, a gente passa a gerar no coração. E o que eu digo a todas as mães, nunca olhem para o que os olhos conseguem ver, porque seria insuportável conviver. Que as mães olhem para dentro. É esse olhar voltado para o alto, é para dentro. Porque os nossos filhos hoje não estão num quarto, não estão na escola, não estão na rua, não estão brincando com os amiguinhos. Eles estão dentro do nosso coração. E as mães que vivem essa realidade precisam sentir a presença dentro do coração. Porque foi a receita que o Senhor me deu para conviver com isso. E eu digo sempre, é impossível conviver com isso olhando para o que fisicamente a gente não alcança, ao que os nossos olhos não alcançam. As mães precisam olhar para dentro e sentir a presença viva, porque eu acredito na eternidade. Então, para mim, é só uma questão de tempo. Para mim, esse reencontro vai acontecer. E enquanto esse reencontro não acontece, que lá não tem tempo, não tem prazo, é para a eternidade, a gente vive com os nossos filhos aqui no coração. Então, mães, sintam a presença viva dos seus filhos em seus corações. Eu gostaria não que eles soubessem, eu gostaria que eles sentissem. Eu digo todos os dias, nós só temos o hoje, nós só temos o agora de verdade. Eu sei muito bem o que é isso. Então aproveitem o máximo que uma mãe puder. Aproveite o máximo o tempo dos seus filhos, a presença, o amor vivido. O amor vivido. Tudo faça parte de toda a história da vida dos seus filhos. Não abra mão de ser presente por nada nesse mundo é maior do que a missão de ser mãe. E hoje eu olho para a Beatriz e digo assim, meu Deus, tem horas que eu queria passar o tempo inteiro só beijando. Às vezes ela diz assim, mãe, eu posso dormir no meu quarto hoje? Aí eu, pode, mas eu não queria. Eu sei que a gente tem que impor limite até no que é bom, até no amor, mas a gente tem que ter alguns limites. Mas tem horas que a gente precisa deixar os limites e as regras e só amar. Ame o máximo que puder. E não ame na fala só, ame na prática. Viva o amor vivido. Porque a melhor coisa é a certeza de que nós aproveitamos tudo que tínhamos para aproveitar.